existe sofrimento desnecessário. O sofrimento é uma das nossas grandes fontes de aprendizado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast, no 44º episódio. Nessa segunda temporada, fazendo reflexões acerca de filmes, minisséries, documentários, palestras, peças de conteúdo que nos auxiliem na nossa jornada de expansão da consciência, na nossa jornada de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Essa semana, estamos fazendo isso com o quê? Com um filme de ação e ficção científica. É possível isso? Bom, você escuta os episódios dessa semana e tira as suas próprias conclusões. Hoje, a gente vai dar sequência a esse filme, né, de ação e ficção científica, The Old Guard. E hoje a gente vai falar sobre essa questão do sofrimento. Com uma cena, o contexto da cena é interessante e aqui a gente vai parar para refletir sobre algumas coisas relacionadas ao que move as pessoas a fazerem o que elas fazem. E o tanto que é importante a gente ir para aquele lugarzinho que a gente conversa tanto aqui nesse podcast chamado empatia, não tanto que é importante da gente colocar as lentes da outra pessoa para tentar compreender muitas vezes o porquê que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo, por mais que às vezes a gente não concorde e por mais que às vezes o que a pessoa está fazendo seja errado, né? Não seja certo. A história da pessoa não justifica, não serve como uma justificativa, um apoio, um suporte, uma muleta ou seja lá o que for para que ela faça coisas erradas, coisas antiéticas, coisas que machucam ou que possam ferir o outro ou o meio. A gente conversa também muito sobre isso aqui, né? Mas é importante a gente entender o porquê, ou pelo menos se abrir para entender o porquê ou os motivadores das atitudes, das ações de outras pessoas. E é interessante essa cena porque ela nos possibilita tanto essa leitura quanto a leitura de uma parte que eu não concordo. Eu não concordo, falei, não concordo com isso e a gente leva lá pro podcast para poder trocar uma ideia. E aí você me fala nos comentários ou me manda direct, o que você acha disso também? Se você concorda, se você não concorda com essa fala. Mas vamos lá. É um momento onde o Copley, ele tá... Eles armaram, né? Spoiler, nível hard, certo? Muito bem. O Book armou para que a Andy pudesse ser pega e ele também pudesse ser pego. Aqui entra a nossa primeira reflexão. Por que o Book faz isso? Por que o Book faz isso? Porque lembra que a gente está conversando aqui desde o início da semana? Uma das coisas que me chamou muita atenção desse filme são esses diálogos de humanidade, que a gente consegue acessar a humanidade desses guerreiros milenários imortais, né? E o tanto que eles transbordam a humanidade deles. Pois é, o Book já estava meio cansado desse negócio de não morrer nunca. Só que eles sentem, né? O corpo regenera, isso é muito interessante. O corpo deles regenera, né? Quanto mais maduro, né? O quanto mais velho você é dentro desse perfil de vida. Será que a gente pode falar assim? Acho que pode. Né? Quanto mais velho você é, quanto mais antigo você é nessa jornada, nessa trajetória, mais rápido você se regenera, o seu corpo se regenera, enfim, né? De contusões, de pancadas, de tiro, de tudo quanto há, né? Que a gente vê. Só que eles têm alma, cara, eles têm sentimento, né? Eles sentem, eles sofrem, eles ficam felizes, eles riem, eles têm sentimentos, eles não são máquinas que nunca morrem. Eles são seres humanos que nunca morrem, né? Que são imortais. E essa humanidade, você vê que leva os personagens a tomarem algumas atitudes na vida deles. E o Book era um personagem que carrega algumas dores e algumas feridas na alma, no espírito,
que você vê que não cicatrizaram, que não fecharam, e ele já tá cansado. E ele decide armar para que o povo lá do laboratório pegasse ele e a Andy para poder lá fazer os experimentos, porque quem sabe se eles descobrissem o que os tornava imortal, também poderia acabar com a imortalidade, porque ele já tinha cansado. Ele sentia falta da família, da esposa, do filho. Tem um diálogo lá do filme que ele deixa isso muito claro, né? Que ele tá conversando com a Niall. E ele fala, cara, dói, né? A gente sofre e às vezes fica pesado carregar tudo isso. Então, esse é o primeiro ponto, né? Por que que ele armou aquilo tudo? Que ele tava querendo acabar com uma dor dentro dele, né? Ele não tava mais dando conta de conviver com aquilo durante tanto tempo. Então, beleza? Esse é o primeiro ponto. Sempre existe um motivador pra gente poder fazer alguma coisa. Aí, beleza. Eles vão lá pro lugar onde o Copley está esperando que eles chegassem. E ali a gente acaba entendendo que o Book tinha feito uma armação. E aí a Andy quer entender o porquê daquilo tudo. Aí o Copley mesmo já toma a frente e começa a explicar. Ele começa a colocar na mesa os motivos dele por estar querendo capturar, né, os guerreiros imortais para que eles sejam estudados, mapeados e seja feita a leitura do código genético deles em paralelo, né, em parceria, sei lá se a gente pode falar isso, com o laboratório que está querendo desenvolver algum tipo de medicamento, enfim, para poder ser vendido para a humanidade. Né? E aí o Copley fala o seguinte, a esposa dele teve esclerose, eu não me lembro se foi esclerose múltipla ou se foi esclerose lateral amiotrófica. Eu acho que foi ela, a esclerose lateral amiotrófica. E aí ele vira pra Andy e fala o seguinte, quando a minha esposa morreu, eu me dediquei ao seu trabalho, eu me dediquei a te estudar, ele fala. Descobri o seu segredo nas margens da história. Ele falando pra Andy. Né? Então, estudando a história, ele acabou descobrindo os segredos da Andy, que eram contados como uma lenda. Então, a sua história, os seus feitos e os seus segredos eram contados como uma lenda. E o que nós achávamos ser mito era, na verdade, imortalidade. O que nós achávamos ser mito era, na verdade, imortalidade. Então, esse é o seu segredo que eu descobri. Você é imortal. Vocês são imortais. Você pode, aí o Copley continua, você pode ajudar a acabar com o sofrimento desnecessário. Então, aqui vem a segunda parte da reflexão do porquê que ele está fazendo aquilo. Então, ele tem um motivo, ele tem um motivador. Sempre existe um motivo para a nossa ação. Sempre existe um motivo para a nossa ação. O que motiva a ação? Qual é o motivador? O que está por trás ali? E ali a gente consegue entender o porquê que o Copley está fazendo tudo aquilo. A esposa dele sofreu muito, ele sofreu muito, muito provavelmente a família sofreu muito, as pessoas que estavam ali perto, né, fazendo parte daquele contexto, daquele cenário, daquela realidade, provavelmente sofreram muito e ele quer acabar com esse sofrimento, que ele considera desnecessário. Então, primeira parte da reflexão, sempre existe um motivador. Por que o Book armou? Ele tinha o motivo dele. Por que o Copley estava querendo entregar todo mundo pro laboratório? Ele tinha o motivo dele. Beleza, não vamos entrar nos motivos, só vamos refletir sobre isso. Sempre existe um motivo. E aqui vem o segundo ponto que eu falei, não concordo? Não concordo com essa frase. Não é dessa forma, não é bem por aí. Ele vira e fala, você pode ajudar a acabar com o sofrimento desnecessário. Esse é o ponto que eu não concordo. Sabe por quê? Não existe sofrimento desnecessário. Aliás, é isso que a gente vai aprender hoje lá no canal do Telegram, Galera da Expansão. Como que fala sofrimento desnecessário em inglês? Nessa cena, nesse contexto, nessa fala do Copley. É isso que você vai aprender hoje. Eu te espero por lá. O link do canal do Telegram tá aqui na descrição do vídeo ou na minha bio lá do Instagram. @RenataSimõesYellowBlack, que é o mesmo perfil do TikTok. Tá, então assim, cara, não existe sofrimento desnecessário. O sofrimento é uma das nossas grandes fontes de aprendizado. É isso. Então eu só não concordo com essa parte da fala.
certo? Não, isso não existe. Sofrimento desnecessário. Sim, pesquisas, estudos, medicamentos ajudam a amenizar sintomas físicos, ajudam com certeza absoluta, isso a gente não tem que ver, né? Nada que existe por acaso. Se a medicina da Terra existe, é para nos ajudar, é para nos auxiliar, né? O homem, a gente ainda precisa disso tudo, né? A gente ainda precisa de... Enfim, não vamos aprofundar nesse mérito, não, é só para... É o meu ponto de vista, só deixar no ar, assim. Só que o sofrimento, ele nunca é desnecessário. Esse é o ponto pra gente poder refletir. O sofrimento nunca é desnecessário. Se ele veio, se a gente tá sentindo, é porque existe algo que nós precisamos aprender por trás dessa situação que está nos causando sofrimento. Sempre. Enquanto a gente não aprende, as situações vão perdurando. Até que a gente consiga parar, entender qual é o aprendizado, extrair o aprendizado, incorporar, amadurecer, crescer, agradecer e seguir. Aí é como se a situação se desfizesse, assim, ó. No vento, sabe? E aí ela vai, tipo, meio que se diluindo. É mais ou menos essa a visão, a leitura que eu faço das coisas. E a gente consegue entender isso dentro de jornadas, caminhadas de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, jornadas espiritualistas, né, mais espirituais que nos trazem, que nos mostram isso, né? E aí é a famosa frase, né? Por trás de cada sofrimento existe um aprendizado e é real. Convite. Olha para sua jornada. Olha para sua vida, olha para sua trajetória até aqui, até esse momento que a gente está conversando. Né? Seja você uma pessoa que é meu contemporâneo, seja você uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, não importa. Você chegou até aqui, até esse momento de estar assistindo ou escutando esse podcast, você já tem uma jornada. Você já tem uma jornada na sua vida que você carrega, a sua história, que não é igual a nenhuma história de nenhuma outra pessoa encarnada neste planeta ou desencarnada que povoa este universo. Ninguém carrega a sua história. Só você carrega a sua história. E dentro da sua história, dentro da sua jornada, existem momentos de sofrimento. Existem, porque existem momentos de aprendizado. Esse é o grande motivo por trás disso tudo, né? Nós aprendermos e evoluirmos. Só que o aprendizado, que não é uma opção, não temos a opção. Ah, não quero aprender, eu quero encarnar, quero ir lá para a Terra passear. Não existe essa possibilidade. Que não é um lugar para a gente passear. Que é um lugar para a gente fazer alguma coisa e aprender. Então, o aprendizado não é uma opção. Você veio para aprender. Se você vai aprender pelo amor ou se você vai aprender pela dor, aí é uma opção. Aí a gente é uma opção. E o pior, cara, que real é uma opção. Só que como muitas vezes a gente não tem discernimento, a gente não tem maturidade, a gente não consegue, impressionante, a gente gosta de complicar. A gente gosta, eu não sei por que tem essa programaçãozinha na gente, porque só pode ser uma programação. Eu não tenho outra explicação, a gente gosta daquele caminho difícil, que vai doer, que vai machucar, é ali, é por ali que a gente vai, né? E aí a gente aprende, acaba aprendendo, se não aprende, continua no caminho com as pessoas que você não quer, que fica, enquanto você não aprendeu o que tem que aprender, a pessoa vai ficar ali. Aquelas situações que você não quer, enquanto você não aprender o que você tem que aprender, vai ficar lá. As pessoas, as situações, tudo ali. Por quê? Porque faz parte da nossa jornada, faz parte da nossa trajetória, né? A gente tem que aprender a tirar uma lição da dor. Tá doendo? Dor. Qual que é a lição que você tá querendo me trazer? Grita pra mim qual que é a lição que eu tô aberto, vai, eu vou escutar. Porque tudo na vida, no final das contas, é uma questão de aprendizado e nada que acontece com a gente acontece por acaso. Né? A vida é um aprendizado constante, aprender não é uma opção, a opção é se vai ser pelo amor ou se vai ser pela dor. E aí existem os nossos motivadores. Então, às vezes eu tô sentindo uma dor, essa dor me motiva a fazer algo. Muitas vezes algo que não é certo ou algo que eu não deveria fazer. Motivado pela dor. Motivado ou motivada pela dor. Então, tem uma outra cena depois, na sequência, essa já é um pouco caminhando de meados pro final do filme, né? Que é quando a Nile volta lá e ela encontra o Copley,
né? E aí ela entende tudo, ela entende que eles foram levados pro laboratório, ela entende que agora ela precisa ir lá resgatá-los, que tá todo mundo preso, só ela, né? Que é a última guerreira milenar que tá solta. Eu não vou dar um spoiler, porque já basta os spoilers normais do podcast, né? Dá um spoiler da última, mas não precisa. Não tem necessidade. Então, ela entende que ela precisa ir lá, tal, mas aí ela começa a conversar com o Copley. E aí, ele vira pra ela e fala o seguinte: ela não podia mais falar. Isso Copley, tá? Fala do Copley pra Niall. Tentando mais uma vez, né? Tentando explicar o porquê que ele estava fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo, de entregar, de ter lá entrado em contato com o laboratório, ter armado para poder pegar os guerreiros e tudo mais. E aí o Copley fala: ela não podia falar, a minha esposa. Então ele está se referindo à esposa dele, que faleceu, que teve uma doença muito, muito grave, muito séria. Ela não podia falar. Ela não podia respirar no final. E eu não pude fazer nada. O que eu fiz ao entregá-los deveria ser um presente para o mundo. O que eu fiz ao entregá-los deveria ser um presente para o mundo. A Niall vira para ele e fala: você não pode dar o que não é seu. É fantástico isso, né? Você não pode dar o que não é seu. Você tá querendo dar um presente para a humanidade? Ah, legal, tá querendo dar um presente para o mundo. Entregando uma parada que não é sua. Entregando uma coisa que não é sua. Né? Interferindo numa seara, numa esfera que não te diz respeito. É isso que você quer fazer? Você não tem esse direito. Não importa. A nossa dor pode ser do tamanho que for. Eu invadir o espaço do outro não está certo. Não é o caminho e eu não devo fazer. Eu tenho que pegar a minha dor e, a partir dela, tirar os meus próprios aprendizados sem interferir no espaço do outro, sem ferir o outro ou o meio. E entender que todas as situações que chegam até a nossa vida, até nós, seja direta ou indiretamente, né? Porque às vezes são situações que acontecem com a gente, às vezes são situações que acontecem com as pessoas que a gente ama e que acabam indiretamente interferindo muito na nossa jornada, muito na nossa caminhada. Mas se trouxe uma dor, trouxe um aprendizado. E a gente precisa parar de querer ficar lutando contra a dor, tem que eliminar a dor, tem que acabar com o sofrimento da... Cada um tem que trilhar o seu caminho de busca, de entendimento, de... Ninguém, não vai chegar uma pessoa e vai falar assim: agora eu vou acabar com o sofrimento da humanidade. Sabe que dia que isso vai acontecer? Nunca. Porque ninguém acaba com o sofrimento da humanidade. Cada pessoa acaba com o seu próprio sofrimento através dos seus aprendizados, do seu caminho de progresso, do seu caminho de evolução. Vocês conseguem entender isso? Porque é muito... É um terreno muito delicado. Sabe por quê? Às vezes o que tá doendo em mim, o que eu considero que é um puta de um sofrimento, que eu falo assim: cara, velho, isso dói pra caramba, isso dói. Chega uma outra pessoa e fala assim: que isso? Que dói? Isso ainda é nada, olha aqui. E aí você fala: putz, cara, então como é que faz pra acabar com tudo, com todo o sofrimento da humanidade? Bota todo mundo num caminho de autoconhecimento, bota todo mundo na trajetória pra poder se conhecer, se entender e aprender a lidar com a própria dor, com o próprio sofrimento, a curar a própria vida, curar as próprias feridas e aprender a seguir, passar por cima, cicatrizar e seguir em frente. Isso, é sobre isso, sabe? Então não existe isso. Vamos acabar com o sofrimento da humanidade. Não existe isso. A gente contribui, às vezes, com a jornada de outras pessoas, deixando mais leve, né? Contribuindo de uma forma positiva, de uma forma genuína para o bem. Mas quem acaba, a única pessoa que tem o poder de acabar com o próprio sofrimento somos nós mesmos. Ninguém mais tem esse poder, não é concedido a nenhuma outra pessoa, mas ele é inteiramente concedido a nós mesmos, pelo nosso Criador maior, que nos deu esse poder de mudar os nossos estados internos, de ampliar e expandir a nossa consciência e de ir evoluindo.
e crescendo na busca do nosso aperfeiçoamento. Então essa é a nossa reflexão de hoje com essa cena. Não existe isso. Acabar com o sofrimento desnecessário. Primeiro, ninguém acaba com o sofrimento de ninguém. Segundo, sofrimento nunca é desnecessário. Existe sempre um aprendizado por trás de cada dor. E a última reflexão é: todo mundo que faz alguma coisa faz motivado por algo. Só que se a minha ação for prejudicar ou interferir o caminho de outras pessoas, eu tenho que parar, eu tenho que repensar, eu tenho que frear e começar a curar o meu próprio caminho sem ferir e sem interferir a jornada de outras pessoas. Certo, galera? A reflexão é essa. A reflexão de hoje é essa. Você tem conseguido lançar este olhar para cima dos seus processos de dor e de sofrimento? Essa dor ou esse sofrimento que às vezes você vem carregando, você já conseguiu tirar a lição que você precisa tirar dele, da situação? O dia que você conseguir, a situação vai começar a se dissolver. Seja a situação, seja as pessoas, seja lá o que você vem carregando, que dói tanto, que te faz sofrer tanto. Para pensar só um pouquinho, para refletir só um pouquinho. O que você tem a aprender com isso? O que essa situação está querendo te mostrar? Agradece, libera e aprende. E segue. Certo? Muito bem, essa foi a nossa reflexão de hoje baseada nessa cena. Eu te vejo lá pelo Instagram, @Renato Simões Yellow Black, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto, que é inclusive o mesmo perfil do TikTok. E eu te espero no canal do Telegram, galera da expansão, para você aprender como é que fala sofrimento desnecessário em inglês, nesse contexto dessa cena maravilhosa. E a gente se vê, obviamente, no episódio de amanhã, pra gente fechar a semana e as nossas reflexões com esse filmaço de Old Guard. Um grande abraço, ótima quinta-feira para todo mundo, um beijo e até amanhã. Tchau!